Oi, queridos, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Rema Plus, né? Algo de Deus está reservado para você essa noite. Todas as vezes que a gente se aproxima do Senhor, se aproxima da sua palavra, a gente nunca sai de mãos vazias, a gente sempre sai fortalecido, a gente sempre sai animado, a gente sempre sai com a visão ampliada, não é isso? Então, durante esses dias, eu sei que Deus tem fortalecido a visão que vocês têm recebido dessa palavra maravilhosa que tem mudado vidas ao redor do mundo, né? Obrigada a cada um de vocês que tem participado no chat, que a gente chama chat, né? Como um bom brasileiro. Obrigada por participarem. Hoje vai ter, sim, sorteio de novo. Então, coloca seu nome aí para poder participar. No final, a gente vai estar anunciando quem foi que ganhou, tá certo? E a gente tinha o objetivo de ter esses dias de Rema Plus juntos, né, presencialmente, lá aqui nas nossas instalações, mas não foi assim e a gente não pôde fazer dessa forma para dar esse plus aí para vocês, mas o Espírito de Deus está aí na sua casa e Ele está comigo aqui e Ele vai te ajudar durante esse tempo para entender um pouco mais, para mergulhar um pouco mais no conhecimento dessa palavra tão maravilhosa. E esse tema de hoje, a matéria que hoje a gente vai estar estudando, é a matéria de oração, tá certo? Eu sei que vocês foram ensinados pela professora Manuela Frota, se eu não me engano é o sobrenome dela. Eu chamo ela de Manu, então eu nunca lembro do sobrenome direito. Mas eu escutei todas as aulas, sei que vocês foram ricamente abençoados, muitos versículos, muita base bíblica para você firmar aquilo que você está crendo a respeito de oração. Vocês receberam uma apostila maravilhosa, né, que também vocês podem estudar. Tem os livros que vocês ganharam. Por favor, queridos, se Deus te chamou para esse tempo, para você crescer. Então, não perde tempo. E se você está aí conectado, eu sei que o seu desejo é crescer mesmo. E Deus vai estar falando com o seu coração, tá certo? Já que é uma aula de oração, sobre oração, então a gente tem que orar, tá? Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças por essa aula, pelo que o Senhor desenhou para ela e porque nenhuma arma forjada do inimigo prosperará, nem para impedir que eu expresse aquilo que está no seu coração, nem para impedir que meus irmãos ouçam o que precisam ouvir. Nós te agradecemos, Pai, por essa comunhão tremenda que nós temos contigo. Obrigada pelo novo e vivo caminho, pelo acesso livre à tua presença. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pelo teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Que maravilha, não é? A gente poder se chegar ao trono da graça. Que maravilha a gente poder entrar no Santo dos Santos. Poder chamar Deus não somente de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas poder chamá-lo de Pai. Que maravilha. Eu queria que você lesse comigo Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, no versículo 9, diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E eu queria que você pulasse para o versículo 14. E diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse Espírito veio habitar dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, aquele que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que diz que nós podemos clamar, Abba, Pai,
paizinho querido. Então tudo começa numa vida de oração abençoada, uma vida de oração bem-sucedida, começa com o entendimento desse relacionamento que nós temos com Deus. Nós temos um relacionamento com Ele. Eu sou casada, meu marido é Darren, né? Eu casei com ele, tenho uma aliança aqui no meu dedo que comprova esse casamento. Eu entrei num relacionamento com ele. Mas você sabe que muita gente, às vezes, casa com alguém, mas pouco conhece aquela pessoa. Se juntam por conveniência e para receber o benefício da presença de um, às vezes não quer ficar em casa mais e casa com aquela outra pessoa e vai parar junto na mesma casa, não tendo filhos, e criam os filhos, pouco se conversa, poucos desenvolvem aquele relacionamento e ficam como se fossem dois estranhos, sabe? Muitas pessoas têm entrado no relacionamento com Deus dessa forma. Aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entraram num relacionamento com Deus e têm se aproveitado, se beneficiado daquilo que esse relacionamento com Deus trouxe para si, que é a liberdade hoje de poder dormir em paz e se não acordar no outro dia, sabe que vai parar no céu. Mas Deus tem muito mais do que isso. E às vezes as pessoas se aproximam de Deus, mas pensando no que elas podem receber e não desenvolvem esse relacionamento com Deus. E a oração foi primeiramente desenhada para que o seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus fosse desenvolvido. Deus não está só interessado em nos ter como filhos, mas como um bom pai, Ele quer que a gente o conheça e que sejamos conhecidos. Ele diz que já nos conhece antes da fundação do mundo, Ele já nos elegeu. Ele diz que Ele preparou toda essa terra maravilhosa que a gente vive, Ele preparou para nós. Em caráter de Deus, você viu o pastor Rodrigo falando sobre a grandiosidade de Deus, como um Deus bom, Ele é um Deus de amor, um Deus maravilhoso, para criar tudo isso pensando em nós. E todas as vezes que eu paro para olhar cada detalhe da natureza, cada detalhe como as coisas foram criadas, eu só posso dizer, meu Deus, como o Senhor capricha. Um dia eu parei, eu ganhei um cachorrinho. Eu ganhei não, minha filha ganhou um cachorrinho, né? De mim e de meu marido, a gente se juntou, não queria muito não, mas decidi ceder. Resposta de oração dela. Deus responde oração. E eu estava olhando para aquele cachorrinho e eu vi o detalhezinho dele, cada coisa. O nome dela é Nutella. E eu fiquei olhando cada coisinha dela e eu dei para chorar, gente. O que, para quem me conhece, não é muito difícil. Mas eu comecei a olhar para aquela cachorrinha e dizer, meu Deus, como o Senhor é detalhista. E eu comecei a tentar imaginar o momento da criação, como Ele pensou, como Ele desenhou as árvores, como Ele desenhou tudo. Ele pensou em mim, porque Ele pensou em você. Ei, é esse Deus que a gente serve. Então a gente nem tem razão de entristecer e não tem razão de não querer se comunicar com Ele, porque é esse Deus que quer se comunicar conosco, esse Deus que criou uma terra inteira e pensou em mim e em você, quando pensou em cada detalhe. E Ele diz em Salmo 139, que Ele, antes de nós nascermos, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, Ele já escreveu coisas a nosso respeito. Eita, versículo que eu gosto. Quem me conhece sabe, eu não sou fruto do erro, você não é fruto do erro. Nós somos abençoados, queridos, por esse Deus. E é esse Deus que quer ter contato conosco, conversar conosco, falar o coração, se revelar para nós. E Ele deixou duas ferramentas, vamos dizer assim, né? A oração, que é esse livre acesso, porque Jesus rasgou o véu
de alto a baixo. Quando você estuda sobre a nova aliança, você vê o que Jesus fez ao derramar no sangue dele naquela cruz. Ele nos deu esse livre acesso. Agora não é mais um sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote, abriu o caminho, nos representa e deixa a gente abrir. Mas para que ele fez isso? Ele deixou também a Bíblia, que é uma carta de amor para nós. É uma carta que descreve tudo o que ele tem para a nossa vida, como ele planejou para ser as coisas. Então, unido tudo isso, ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento mais profundo, não superficial, mas um relacionamento profundo com ele. Então, oração, você ouviu várias definições durante esse tempo, mas eu quero que você fique com isso. Oração é comunicar-se com Deus. Oração é comunicar-se com Deus. É ouvir Deus falar com você. É você falar com Ele. Tá certo? Guarda isso dentro do seu coração. Tá? E vocês viram durante a matéria que existem vários tipos de oração, né? Existe a oração da fé, existe a oração que também é dita como oração de petição, a oração de consagração, a oração de entrega, a oração de louvor e adoração, a oração de intercessão. Eu queria que você lembrasse o que marcaria cada uma delas. Vamos ler na sua apostila, se você puder. E quem não tem apostila, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e aí, se você não puder, na página 149 da sua apostila, fala um pouco sobre cada uma delas, dá um resumo, né? E eu quero entrar nisso antes de fluir naquilo que o Senhor especificamente colocou para que eu compartilhe com você. A oração da fé. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, que é Marcos 11, versículo 22 a 24, diz assim: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Então, a oração da fé, também conhecida como oração de petição, é a oração que fazemos para mudar as coisas e criar a realidade de Deus em nossas vidas. É para mudar as coisas e para criar a realidade de Deus em nossas vidas. Tem a oração de consagração, que diz que essa é a oração na qual consagramos nossas vidas a Deus, para ir aonde Ele quiser, fazer o que Ele desejar. E nesse tipo de oração nós dizemos: seja feita a sua vontade. Então nós vemos isso quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane. Ele estava suando gotas de sangue, de tão pressionado que ele estava, mas ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, muitas coisas na nossa vida estariam melhores se a gente entendesse e orasse essa oração melhor. Não é escolher o que a gente quer escolher, mas é perguntar se Deus aprova, se Ele quer, se for da sua vontade, eu quero casar com fulano. Se for da sua vontade, eu me mudo para tal lugar. Se for da sua vontade, eu fico aqui. Se for da sua vontade, eu vou falar. Se for da sua vontade, eu vou calar. Sabe, essa oração de consagração é essencial na vida do crente. Você e eu não mais existimos para nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. E aí a gente vai adiante, tem várias aqui. A oração de entrega, que é quando eu entrego tudo que estou passando a Deus. O Senhor disse que não é para a gente se preocupar, que é Filipenses 4, 4 a 6. Ele diz que, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. O Senhor está comigo e com você. Não anda ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça
graça. Lança sobre ele, ele diz, em 1 Pedro 5,7. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí tem a oração em outras línguas, em que lembra que os apóstolos, os discípulos estavam esperando em Jerusalém, quando Jesus foi embora, e ele disse, olha, não saia, em Atos 1, ele diz, não saia daqui, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí eles estão lá, reunidos em um só acordo, de repente, no meio daquela reunião, o Espírito de Deus vem sobre eles, e eles começam a orar em outras línguas, e ele são batizados no Espírito Santo. Se você ainda não foi, o Espírito de Deus pode pegar hoje. Você pode ser cheio hoje do Espírito de Deus, aonde você está. E minha mãe mesmo, ela foi batizada no Espírito Santo em casa. Quando ela leu Atos, ela entendeu que o Espírito de Deus veio sobre eles, porque eles estavam esperando e ajudavam ela a falar. Então ela abriu a boca e disse, eu recebo, Senhor, eu recebo o batismo no Espírito Santo. E abriu a boca e começou a falar. E o Espírito de Deus veio sobre ela e ela começou a falar em outras línguas. No início, bem pouquinho, mas depois começou a disparar de pouquinho em pouquinho. E assim você pode ser agora na sua casa. Eu sei que a gente não está aqui em sala de aula, seria uma ótima oportunidade. Sempre que eu estou ensinando, no final da aula, eu chamo as pessoas para frente, para a gente estar orando a respeito disso. E quem não é batizado, recebe batismo no Espírito Santo. Mas sabe, Deus não foi pego de surpresa que a gente não está podendo estar junto aqui agora. Então Ele está aí e pode te batizar. Então se você ainda não é batizado no Espírito Santo, receba aí agora. Em nome de Jesus, seja cheio, em nome de Jesus. Se você já fala, continua falando aí, porque não é uma experiência única, é algo para ser mantido continuamente. E aqui ele fala que, no resumozinho, na apostila de vocês, que quando oramos em outras línguas, recarregamos nosso espírito com o poder do Espírito Santo. Sabe, quando oramos em outras línguas, mistérios são revelados para nós. Coisas que estão ocultas, que não foram reveladas, que Coríntios fala que Deus revela aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, e o Senhor revela através do seu Espírito para cada um de nós. Enquanto estamos orando em línguas, estamos falando em outras línguas, orando em outras línguas, o Espírito de Deus vai falando conosco e nós vamos falando para Deus, aquilo que Ele vai inspirando no nosso espírito para falar. E nós somos fortalecidos. E a gente viu em 1 Coríntios isso, durante a matéria, 1 Coríntios 14. Eu incentivo você a ler em 1 Coríntios, tanto 1 como 2, você vai entender mais as coisas do Espírito. Falamos sobre oração de intercessão, né? Sobre que é ficar na brecha. E a oração de concordância, a oração unânime. Mas tudo isso, todos esses tipos de oração não foram ditas para mim, para você, nem ensinadas para mim, para você, para que a gente fique achando que Deus é uma máquina em que a gente pressiona botões e a gente recebe bênçãos. Olha, você tem que seguir esse passo, você tem que fazer isso, e aí você vai ter a sua oração respondida. Não, eu estou aqui para te ajudar a entender mais ainda. Manuela explicou aqui durante as aulas, e eu estou aqui para reforçar que essa oração não foi para você, isso aqui, para a gente estudar aqui, é para a gente entender, para a gente, como fosse dissecar as várias vertentes, as várias partes de uma vida de oração, os vários tipos de oração. Na verdade, Efésios 6, versículo 18, diz o seguinte. Efésios 6, versículo 18, versão amplificada, diz o seguinte: orai em todo tempo, em cada ocasião, em cada época, no Espírito, com toda forma de oração e súplica, e vigiando com forte propósito e perseverança, orando em favor de todos os santos, povo consagrado de Deus. Você vê que ele diz que orai com todo tipo de oração. Então, existem vários tipos de oração, mas todas elas é a gente se comunicando com Deus, tá certo? É nós estamos nos comunicando com o Senhor.
Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala que a orar sem cessar, orar continuamente. Não sei você, quando eu parei para ver isso, estudei no Rema também, sobre os vários tipos de oração, às vezes eu ficava até presa, e agora eu vou orar uma oração de louvor e adoração. Não, agora eu tenho que... Não, eu vou orar uma oração, é intercessão agora. Não, agora é súplica. Não, queridos, não é assim que funciona. Tá? A gente, como eu falei aqui, isso aí é só para a gente entender como é que a regra do jogo, né, funciona. Como é que, se eu for pedir algo a Deus, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou interceder por alguém? Mas tudo é de uma forma tão leve. E é isso que está no meu coração para passar, que você entenda. É tão leve que você se aproxima de Deus. Se acorda de manhã, vou te dar um exemplo aqui, tá certo? Você acorda de manhã e começa a engrandecer ao Senhor. Pai, muito obrigada porque eu acordei hoje pela manhã. Obrigada que tantas pessoas não conseguiram acordar, mas eu consegui abrir os meus olhos hoje. Hoje eu estou viva. Muito obrigada, Senhor, porque eu estou bem. Oh, Pai, eu te engrandeço. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que não muda, um Deus real, um Deus poderoso. Pai, eu tenho enfrentado tanta pressão, mas o Senhor diz que vai adiante de mim. O Senhor prepara o meu caminho. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez o deserto sair água. Oh, obrigada, Pai. Que Deus maravilhoso é esse que eu sirvo. Aí você começa a engrandecer a Ele. De repente, vem uma lembrança de alguém dentro do seu coração. E aí você sente e começa a orar por aquela pessoa. Vem, ora por ela. Ora por ela. E você começa a orar por ela. Oh, eu oro, Senhor, para que os olhos de entendimento de fulano sejam abertos. Para que ela também experimente do que o Senhor é, de quem o Senhor é. E aí você começa. Aí de repente você lembra de uma situação que você está vivendo. Aí o Senhor vai. Aí você começa a apresentar um versículo, dizer o que o Senhor diz a respeito daquela situação. E aí vai indo durante o dia inteiro. Às vezes eu estou dirigindo, queridos, e de repente passa alguém na rua e o Senhor diz, ora por ele, e eu continuo. Enquanto isso eu estou conversando com Deus. Sabe, Jesus andava o tempo inteiro ligado com o Pai. Jesus é o nosso exemplo de oração. Jesus ficava o tempo inteiro ligado com o Pai. O tempo inteiro. E nós podemos. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, nós estamos conectados com o Pai diariamente. Todo o momento, só precisamos sintonizar a essa presença que habita, essa consciência dessa presença e usar essa comunicação com Ele. E enquanto você o adora, enquanto você Ele vai lhe dando coisas, o Espírito de Deus vai lembrando dentro de você o que você devia orar a respeito de fulano. A gente não viu aqui, Ele nos ajuda. Sabe, em João, quando Jesus diz que Ele vai embora, Ele diz que eu vou mandar um do mesmo tipo, um ajudador, aquele que vai estar ao seu lado, te fortalecendo, te lembrando todas as coisas. É esse Espírito que habita dentro de nós e vai nos lembrando. É como se fosse o próprio Pai falando conosco. E ora por isso. E lembra disso. E aí a gente vai orando. Mas por que é que Deus faz isso? Porque Ele não pode intervir na terra sem mim, sem você. E é isso que eu queria que você entendesse. Deus, diga comigo, Deus conta comigo. Diga, Deus conta comigo. Vira para alguém que está do seu lado, diga, Deus conta com você. Sim, Deus conta conosco. E ele em Ezequiel 22:30, ele diz o seguinte, Ezequiel, por favor, se abre comigo. Ezequiel, por favor. Capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Diz o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. O Senhor diz que procura alguém que fique na brecha, procura alguém que interceda, procura alguém que faça com que a vontade dele se manifeste aqui na terra. Se você parar para ler também, vão comigo rapidinho, Mateus 6.
Quando Jesus fala sobre oração, Mateus 6, versículo 5 diz assim: quando orarem, não é esse não. Por favor, quando ele começa a orar, sim, versículo 9. Ele diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração existe para fazer com que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra. Mas por que isso? Se você tem estudado agora, durante esse tempo, você já deve ter entendido que o homem tem autoridade, foi dado a ele. Se você lê Gênesis 1, lê Gênesis 2, lê Gênesis 3, e você vai entender que Deus deu ao homem autoridade. Ele deu ao homem domínio. Ele deu ao homem controle. Ele criou essa terra maravilhosa, como a gente falou no início, cheia de detalhes. E depois disse: está aqui, homem, domine. Agora é você que toma conta. Agora é você que administra. O que acontece? O homem peca, o homem se deixa levar pelas mentiras de Satanás, e o que ele faz? Ele entrega esse domínio para Satanás. Ele entrega esse domínio, essa autoridade. É por isso que tanta coisa ruim tem acontecido ao nosso redor. Às vezes as pessoas perguntam: e cadê Deus? Eu digo: Deus continua no mesmo lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus bom, e que Jesus disse: quem vê a mim vê ao Pai, vê ao Pai. E ele diz que em João 10:10 que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nosso Deus é bom, nosso Deus não veio para matar, nosso Deus veio para salvar, nosso Deus veio para redimir. Em João 3:16 ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus mesmo diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus fez isso naquela cruz. Ele fez isso, ele restaurou a autoridade para aqueles que confiam nele. Mas o mundo continua ainda na mão de Satanás. O sistema ainda continua nas mãos de Satanás. Aí Deus diz, ele procura alguém, a mim e a você, que fique na brecha, para que a vontade dele no céu se manifeste aqui na terra. Então Deus quer usar a oração para que a vontade dele seja manifesta. Enquanto nós oramos adorando a ele, enquanto nós oramos, falamos com ele, adorando, engrandecendo a ele. Ele disse: se essa situação não está boa, fala para mim. Aí você ora pedindo: Pai, essa situação, você acha que é um desejo seu? Essa indignação que está dentro de você a respeito das coisas que têm acontecido agora no mundo, você acha que é simplesmente você como pessoa? Não, é Deus provocando dentro de você, o coração dele pulsando dentro do seu e dizendo: é injustiça, ora, não murmura, ora, use a sua boca para orar para mim, para que eu possa intervir aqui na terra. Então Deus conta com a oração para que a gente ore na intercessão, por exemplo, para que ele possa intervir no caso de algumas pessoas, para que ele possa intervir em uma nação. Se a gente se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, eu virei, diz o Senhor, e sararei a vossa terra. Mas tem que vir para a presença dele, aquilo que está no nosso coração, que ele mesmo colocando para fora em oração, falando de volta para ele. Ele vai lembrando a você dentro de você: fulano, e eu disse: é verdade, e você parece até que você está falando com você mesmo, nunca mais eu ouvi fulano, ele está longe, ora por ele. Aí você começa a orar: Pai, eu oro para que os olhos do entendimento de fulano sejam abertos, para que ele entenda a esperança da sua vocação. Aí você ora Efésios 1 pela vida dele. Isso é o Espírito de Deus falando com você, o Pai falando com você, para que você fale com ele, para que ele possa ter autoridade para agir nas circunstâncias aqui na terra. Deus não pode simplesmente vir lá e fazer alguma coisa aqui, porque ele mesmo estaria contra ele mesmo. Mas ele deixou a mim e a você com o poder de fazer alguma coisa. Então, quando a gente olha as desgraças que acontecem aí no mundo,
A gente tem que parar para pensar o quanto de nós estamos envolvidos entendedores dessa parte de oração, que é orar, que é clamar, o que clama no coração de Deus pelas pessoas, sabe? Há um pulsar do coração de Deus aí dentro de você, há um pulsar do coração de Deus dentro de mim, e nós precisamos expressar isso de volta para Ele. Precisamos expressar o clamor pelas vidas perdidas. Precisamos expressar diante dele o clamor por aqueles que ainda não foram salvos, por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão fora do foco, por aqueles que deixaram o Senhor. Há o clamor. Paulo fala que eu clamo, eu ainda sinto as dores de parto. Gálatas, eu sinto de novo as dores de parto. Há um clamor que levanta dentro de você, mas como é que esse clamor levanta? Esse clamor levanta com esse dia a dia que você conversa com o Pai o dia todo. Sabe, eu converso com meu Pai o dia todo, com o meu Papai do céu, Ele é meu Pai. Ele me entende melhor do que ninguém, Ele te entende melhor do que ninguém. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu só tenho Deus para falar. Como se fosse nada. Ei, se você só tem Deus, que não é uma verdade, porque Deus sempre levanta alguém perto da gente. Às vezes a gente não quer enxergar que aquela pessoa foi levantada por Deus para estar ao nosso redor, porque não está no critério que a gente quer que ela tenha. Mas Deus está levantando alguém. E Ele está falando. Mas, queridos, Ele é a primeira pessoa que nós temos que correr. Para os braços primeiros que a gente tem que correr. É a pessoa que a gente tem que falar constantemente. Expressar o nosso coração. Expressar não só os nossos problemas, nossas súplicas, nossos pedidos. Não, mas expressar o clamor, o coração dEle. Que Ele mesmo vai colocando dentro de nós. Porque no dia a dia, enquanto você vai andando pelas ruas, quantas vezes eu já andei pelas ruas, querida, e de repente, enquanto eu estou andando pelas ruas, eu dou para chorar. E aí o que o pessoal diz que não é difícil para mim, mas enquanto eu estou andando pelas ruas, eu olho para alguém, aí bate uma compaixão dentro de mim, e começo a orar em outras línguas. Senhor, nem sei como orar por aquela pessoa, e vou andando quietinha pelas ruas. Não precisa ser bancar o maluco, não. Andando quietinho pelas ruas e orando em línguas baixinho, a lágrima caindo muitas vezes, mas orando em línguas. É isso, essa vida de oração que o Senhor reservou para você e que o Rema está tentando levar para você, te revelar, te chamar para essa vida de oração. O irmão Reagan, ele não criou essa escola, queridos, para você memorizar cada versículo da Bíblia a respeito de um assunto. Essa escola nasceu para que a revelação da palavra sobre o assunto chegasse a você, mesmo que você não soubesse onde está o versículo exatamente onde está escrito, não soubesse até citá-lo, mas não soubesse até às vezes localizá-lo, não memorizou ainda direito, mas já está dentro do seu coração. E é isso que precisa estar dentro do seu coração, um entendimento que oração não é um peso, que oração não é uma obrigação, que oração não é coisa de mulher velha, ou que é a mulher do cocó na igreja, que é só coisa de mulher. Não, Jesus é macho, muito macho, e Ele é um homem de oração. Ele é o nosso exemplo. Amém? Diga, Jesus é macho, muito macho. E Ele foi e deixou um exemplo para nós nas Escrituras, como Ele é um homem de oração. Vamos ver em Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, por favor, você pode abrir comigo. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele foi, como de costume, ao monte das oliveiras. Marcos 1, versículo 35. Marcos 1. Você pode ir comigo, por favor? Versículo 35. Diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus, homem, macho, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
onde ficou orando. Marcos 6, uns capítulos mais adiante, Marcos 6, versículo 46. Marcos 6, versículo... Tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Jesus foi orar, Jesus foi falar com o Pai. Vamos ler também agora João, capítulo 12. João 12, quase que não sai. João 12, versículo 49, diz o seguinte: as palavras que vos digo, não as falo de mim mesmo, mas o que ouvi o meu Pai falar. Ou seja, Jesus nos deixa um exemplo, Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Se você está enfrentando uma situação difícil, vá para ver como Jesus agiu. Como Jesus agiria numa situação como essa? Vá ver, Ele é o seu exemplo, Ele é meu exemplo. Eu pego a Bíblia em liderança mesmo, eu ajudo meu esposo na liderança de uma igreja. Então a gente enfrenta vários desafios e eu vou para a Bíblia todas as vezes que sou confrontada ou que tem alguma coisa assim, Senhor, como o Senhor agiria com isso? Sabe, você precisa prestar atenção, e eu preciso prestar atenção, não nos conceitos que o mundo dá, não nos conceitos que a tradição na igreja dá, mas nos conceitos que a Bíblia dá a respeito de oração. E essa história de círculo de oração feminino só, isso não é de Deus não, é feminino, é masculino, é infantil, é de adolescente, é de idoso, é da igreja, é círculo de oração da igreja, não é só das mulheres não é só mulher que é mulher de oração não, homem é homem de oração, tá certo? E aqui a gente vê bem claramente o nosso Jesus. Jesus precisava orar, mas não era uma obrigação, querido, ele entendia, Jesus se comunicava com Deus. Jesus se comunicava com Deus. Você vê no capítulo 12, João 12, versículo 49, que a gente acabou de ler, que ele disse que o que ele ouvia, o que ele falava, foi o que ouvia o Pai falar. Isso deixa claro para mim e para você também, que oração não é um monólogo. Sabe o que é um monólogo? Eu falo, e eu saio. Já orei pelo que tinha que orar, que eu já fiz minha listinha aqui de oração. Já orei por tudo isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Parece até que Deus é uma máquina em que você está apertando os botãozinhos assim, esperando que eu digo às vezes, aí uma Coca-Cola. Já viu aquelas máquinas de Coca-Cola que você bota o dinheiro, aperta depois naquele outro, escolhe qual o sabor que você quer e aí a coisinha sai lá embaixo do que você... Ei, não é assim não. Tudo isso que a gente tem aprendido aqui não é para que eu, ao aprender isso, me torne mecânica. Ei, não. Oração é um diálogo. O que é um diálogo? Eu falo e eu paro para escutar. Então, nos nossos momentos de oração, nós precisamos separar um tempo. Na verdade, eu queria que você lesse comigo Mateus. Você pode voltar em Mateus 6 para mim? A gente vai ver algumas coisas que Jesus fala sobre oração, que é o nosso exemplo. Mateus 6, versículo 5, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Tem uma frase que é sempre dita que você não sabe o secreto daquela pessoa, sabe? Você não sabe o secreto daquela pessoa. Às vezes nós vemos pessoas usadas tremendamente por Deus e achamos que foi da noite para o dia. Não foi, querido. É uma vida em intimidade com Deus no secreto, que faz com que ela entenda as direções no público e possa ser usada pelo Senhor no público. Então aqui a gente vê o quê? Jesus disse que não é para ser como os hipócritas, mas o que eu quero enfatizar nesse exato momento é que ele disse, vai para o seu quarto, fecha, tem um tempo que é só você e Deus, sabe? A oração
ela é, primeiramente, ela não é oração pública. Eu sei que Jesus orou publicamente, sabe? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro dentre os mortos, você pode ver isso. E você vê que quando ele ressuscita, ele dentre os mortos, antes dele chamá-lo da tumba, né, para sair, depois que eles removem a pedra, ele diz: Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Não falo isso. Ele só falava isso porque, não que duvidasse que o Senhor o ouvia, mas porque eles estavam ali, né? Então, o Senhor orou em público. Então, ele não está contra uma oração em público. Agora, ele está contra a intenção errada na oração. E que também a oração, a vida de oração, não é somente aquela que você faz na igreja, na frente dos outros. Na verdade, a sua vida de oração é no quarto. A sua vida de oração é só você e Deus, andando pelas ruas dessa cidade, da sua cidade, da onde você esteja, no seu trabalho. Porque você pode ter o seu quarto de oração, queridos, andando também pela cidade, dentro do seu escritório no trabalho. Você pode estar fisicamente ali, fazendo todas as coisas e tão conectado com o Pai, que Ele fala com você, você fala com Ele. Então é necessário, querido, você entender que momentos de oração não é somente você pegar uma lista e apresentar a Deus, ficar lá e falar tudo. Não, você tem que ouvir Deus falar com você. Deus quer falar com você. Diga: Deus quer falar comigo. Tudo que que Jesus precisava, os planos que Jesus precisava para fazer, que não estavam escritos lá, que eram detalhes de que cidade ir, de que rua entrar, da onde ir, essas coisas assim, tudo foi revelado para ele por causa dessa conexão com o Pai. Então, entenda que oração é um diálogo. Entenda que você tem que separar um tempo para isso. Entenda que você não pode, aqui no versículo 7, Jesus também fala que não fique repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Sabe, a oração não tem que ser do coração. A oração tem que ter fervor. A oração que funciona tem que ter fervor, tem que vir do coração. Eu queria que você visse comigo Tiago, por favor. Abra lá comigo, Tiago. Aleluia, em Tiago, por favor. Capítulo 5. Versículo 17. Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, versículo 17. Você chegou lá? Diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou, e porque ele orou, não choveu. Na versão amplificada diz assim: Elias foi um homem com a mesma natureza que vocês, com a mesma limitação que eu e você temos, física, mental. E ele orou intensamente para não chover e não choveu. E orou por 3 anos e 6 meses. Aí depois, no próximo versículo, ele orou de novo. Ou seja, a oração que funciona, querido, não é a oração que você repete por repetir, fala por falar. Às vezes a gente critica: olha, que reza, hein? Fulano está ali rezando. E tem muito crente, muito conhecedor da palavra, que também está fazendo a mesma coisa, porque não fala do coração, não só repete por repetir, só fala por falar. Mas já pensou? Eu paro na frente da sua frente e digo: olha, como você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma mulher de Deus. E você é uma bênção. Queridos, você vai acreditar no que eu estou lhe dizendo? Não. E eu estou tendo uma conversa com você? Não. Oração não é isso não, queridos. Oração é você intensamente falar: você é uma bênção.
Oh, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Mesmo que o sentimento não esteja lá. Mas você começa pela fé. E aí, de repente, o Espírito de Deus te toma. Querido, você vai fluindo com o Espírito de oração. E vai fluindo, fluindo. E você vai desfrutando dessa presença. Quem ainda não experimentou a presença tangível de Deus em oração? Ei, Deus tem isso para você. É isso que eu quero que te despertar essa noite. Vida da oração é vida mais profunda. É sim, Deus conta conosco para intervir na terra. É sim, milagres vão acontecer, vidas serão salvas. A vontade de Deus vai se manifestar aqui na terra, mas também, que honra e privilégio a oração é, porque eu tenho comunhão com o Pai. Então Jesus foi o nosso exemplo. No João 15, versículo 7, João 15, versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Ou seja, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus, na carta de amor que Ele deixou para nós, na carta de orientações de vida que Ele deixou para mim e para você. Tudo que nós formos pedir a Ele, se nós estamos alinhados com o que Ele deixou escrito, com o coração que Ele demonstra na palavra, nós vamos receber. Amém? Então esse é o nosso Jesus que deixou isso como exemplo. Então Jesus andou pela terra, cumpriu a vontade de Deus para a vida dele e deixou para a gente um exemplo a seguir. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração se nós quisermos viver os planos de Deus para a nossa vida. E principalmente se você quer que sua vida cristã realmente faça sentido. Porque eu duvido que uma pessoa que não ore, ela seja afogueada, ela seja intensa, ela seja uma pessoa em paz, ela seja uma pessoa cheia de alegria do Senhor, ela enfrente problemas e fique parecendo com que nada aconteceu. Queridos, a gente só consegue isso quando tem uma vida de oração. Essa vida de intensidade em que a gente conhece Deus e Ele se revela para nós. Amém? E quando fala sobre pedidos de oração, sobre pedir, né? Se pedires o que quiseres e vos será feito, eu queria só tomar um tempo para ilustrar algo que Manuela falou sobre os 7 passos, né, para uma oração respondida. Está na página 122 da sua apostila. Eu queria ilustrar algo para te ajudar, para que você lembre, tá certo? Esses passos. Eu vou fazer um pedido a Deus, mas para isso eu preciso seguir algumas coisas para que eu possa colher algo de Deus. E eu tenho algo para falar a respeito disso no final. Quando eu comecei a estudar sobre essa situação de fazer pedidos a Deus, eu sei que Manuela também falou sobre aquela experiência do feijão que a gente pega na escola, recebe na escola o algodãozinho, o feijão na caixinha, a gente deixa lá, vai molhando. E aí todo dia a gente vai olhar para ver se ele cresceu, e ela fala também na aula como demorou um tempinho. E com isso eu fiquei meditando, sabe? Meditando. E quando eu ensino sobre esses aspectos, eu falo algo que me ajudou a memorizar isso. E que me ajudou não somente a memorizar, mas a praticar aquilo que eu aprendi. Tá? Então, a gente primeiro tem que decidir o que a gente quer de Deus. Quando eu vou pedir algo a Deus, minha oração de petição, minha oração da fé, né? A oração de petição, eu tenho que decidir o que eu quero. Né? O que eu quero. Eu não posso chegar para alguém e dizer, me dê alguma coisa aí, tem 10 itens, a pessoa vai olhar para mim e dizer, sim, os 10 itens você pode levar, mas qual que você quer agora? Porque a Bíblia diz que a gente já foi abençoado, em Efésios, diz que a gente já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos abençoados com várias bênçãos. E a gente vai acessando elas com toda a sorte. E à medida que a gente vai pedindo, está lá reservado para nós, queridos.
está lá reservado para nós. E a gente vai pedindo, então vai acessando. O que é que você quer agora? O que é que você quer agora? Não vem tudo de vez. É de pouquinho em pouquinho, é de degrau em degrau, é de glória em glória. A vida do cristão é uma vida de crescimento, né? Então, o que é que você quer agora? Decida o que você quer. E você diz, bom, eu nem sei se o que eu quero... O que é que eu quero? Não, eu quero casar. Não, eu quero. O que é que eu quero? Então, bota lá, eu quero ter filhos. Não, eu quero ter filhos, Senhor. O meu desejo é ter filhos, eu ainda não pude ter filhos. Meu desejo é esse. Então, a gente vai lá, a gente já sabe o que é que a Bíblia diz. Então, a gente já sabe o que a gente quer ter filhos, por exemplo. E a gente bota lá aquela semente, eu quero ter filhos, é isso que eu quero. Então, eu escolhi uma semente, eu quero alguma coisa, eu quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha terra agora. Eu vou procurar versículos bíblicos que respaldem aquilo que eu quero, que é o segundo passo, né? Encontre textos bíblicos que respaldem que o que você quer está realmente alinhado com o que Deus quer. Né? E aí a gente procura esses versículos, ou seja, é como se a gente estivesse revolvendo a terra, movimentando a terra, adubando a terra, meditando sobre essas promessas, que é da vontade, que quando as bênçãos do Senhor, descritas, por exemplo, se for de filhos, Deuteronômio 28, diz que o nosso ventre é abençoado. Então você vai gerar filhos, o seu ventre não é amaldiçoado, o seu ventre é abençoado, você descobriu isso. Aí você medita sobre isso, você revolve até assim, é da vontade de Deus. Aí você faz o que? O terceiro ponto, você planta. Ou seja, você pede. Você planta aquela semente lá, você pede a Deus. Então você escolheu a semente, então você decidiu o que você quer do Senhor. Você viu, procurou versículos na palavra que realmente respaldem isso que você quer. Procura vários versículos e começa então, ou seja, a adubar a sua terra. E aí quando você finalmente planta, você finalmente pede a Deus. Né? Então quando você pede, você planta aquela semente ali. E quando essa semente é plantada, agora você tem que crer que recebeu, se vai se preparar para a colheita, vai se preparar para aquilo que você crê se manifestar. Enquanto o que você plantou lá, então você se preparar para receber. E você vai manter os seus olhos cuidando daquilo ali. No próximo passo, que diz o passo 4... diz que ou 5 diz que eu preciso recusar as dúvidas, né? Tiago 4:7 diz que resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Tiago 4:7, o diabo vai vir, ele vai tentar, então vai vir ervas daninhas tentando crescer no seu jardim para tentar impedir a sua colheita de chegar. Vai tentar bichos cavarem ali, destruir aquilo, mas quem é esses bichos? Quem é a erva daninha? São as dúvidas, é o próprio Satanás jogando coisas na sua mente, só que você resiste aquilo ali com a palavra, ou seja, você vai impedindo que ervas daninhas cresçam, você vai cuidando do seu jardim, você continua meditando na palavra, que é o passo 6, ou seja, você continua meditando na promessa em relação ao seu pedido, né? Medita, filho meu, Provérbios 4, 20-22 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Você vai guardando as palavras do Senhor. Você vai, como Josué 1:8 fala, meditando dia e noite na palavra do Senhor. Você vai meditar nela, Josué 1:8. Medita nas promessas do Senhor, medita na palavra. E ao meditar nisso, você vai mantendo, mexendo, porque quando você planta alguma coisa, você tem que continuar revolvendo a terra ao redor, né? Você tem que aguar não, né? Quer dizer, regar. É que minha avó falava assim, você tem que regar aquela planta, tá certo? Então rega a planta, joga água, como? Com ações de graças, né? Vigiando, querido, continuando
A vigiar eu coloquei aqui ações de graças, ações correspondentes, confissão da palavra. Confessando. Não, meu ventre é abençoado. Eu já orei pedindo filhos a Deus. É da vontade dele sim que eu tenha filhos. Então eu vou ter filhos. Senhor, muito obrigada porque eu vou ter filhos. Oh, aleluia, meus filhos serão como flechas que serão atiradas, como dizem Salmos. Ah, obrigada, Senhor. E você vai rendendo graças. De repente, a sua sementinha, aquilo que você pediu a Deus, vai se manifestar. Queridos, eu me lembro quando eu pedi a Deus um marido. Eu me lembro quando eu pedi a Deus os meus filhos. E eu disse assim, eu quero 2 filhos. Eu quero Brandon e Emily, pai. Eu quero um menino e uma menina. Meu desejo é ter isso. E isso que vinha sempre no meu coração. E, queridos, eu lembro desses dias, eu lembro quando eu plantei aquele pedido diante do Senhor, eu disse, Senhor, é da sua vontade sim. Eu me lembro quando eu plantei, como eu revolvi a terra, eu sempre movimentei aquela terra, meditando no que a palavra de Deus diz. E finalmente, meu casamento chegou, aleluia! E finalmente meus 2 filhos chegaram, e é aí o ponto-chave que eu preciso falar, que o Senhor sempre me incomoda, move o meu coração, melhor dizendo, quando eu falo sobre isso. Quando a bênção se manifesta, quando a resposta de oração chega, quem disse que o processo parou? Quem disse que o processo parou? Eu preciso continuar orando. Eu preciso continuar cuidando da minha plantinha. Eu preciso cuidar dela, eu preciso podar ela. Eu preciso continuar revolvendo a terra. Eu preciso continuar aguando a terra ou regando a terra, regando aquela plantinha que cresceu. Ou seja, você deve continuar regando, não somente com ações de graças, mas com atitudes de gratidão, com atitudes correspondentes no cuidado com seu marido, no cuidado com seu emprego, que tanto você pediu a Deus. Oh Deus, eu preciso de um emprego, me dá um emprego, como eu gostaria, Senhor, de trabalhar em tal lugar, e finalmente você está aí trabalhando em tal lugar, aleluia. A plantinha já cresceu, a resposta de oração já chegou. Mas quem disse que parou aí? Não. Você tem que continuar regando. Você tem que continuar confessando a palavra de Deus a respeito. Você tem que continuar meditando que onde você pisa, a planta do seu pé é abençoado. Então esse lugar é abençoado. O Senhor me colocou num lugar abençoado. Esse lugar não é amaldiçoado. Eu estou aqui nesse lugar, então por mais que outras pessoas não te sirvam, eu estou no lugar abençoado. E aí você vai cuidando dessa planta, querido, que Deus te deu. Essa resposta, Deus não está interessado, que Ele tem alertado dentro do meu coração, a nota, é que Ele não está interessado simplesmente que a bênção chegue até você, mas que você mantenha a bênção que você recebeu, que eu mantenha a bênção que eu recebi. Querido, não é porque Deus me abençoou com casamento, que eu não preciso cuidar do meu marido, que eu não preciso continuar orando por ele. Eu orava tanto por ele para ele chegar e agora para de orar. Parou de orar por quê? Pelo seu marido. Parou de orar por quê? Pela sua esposa. Ela precisa continuar sendo lavada com a palavra, ela precisa continuar sendo regada de oração, queridos. Seu marido também, seus filhos, orou tanto pelos filhos e agora reclama. Vixe, é um peso na minha vida. Nenhuma bênção do Senhor, nenhuma resposta de oração na nossa vida é peso. O ministério é peso. Orou tanto, Senhor, queria tanto te servir no ministério. Se consagrou a Deus, pediu a Deus uma oportunidade de servi-lo dentro de um chamado. Sabia que o chamado existia, porque você não pode pedir para ser chamado para isso. O chamado, você nasce, está ali com Ele. Antes da fundação do mundo, Ele te elegeu para coisas, Ele planejou coisas para você. Ele te escolheu, mas você quis atuar no chamado em tal lugar, você sente que pede uma oportunidade de Deus, Deus abriu oportunidade para você. E o que você tem feito com isso? A gente dá saúde
Oh, Pai, se eu sair dessa, né? Se eu sair dessa, eu vou parar agora, me ajuda, me cura, a manifestação da cura acontece. Você é um milagre ambulante. E o que é que você tem feito com o seu corpo? Como é que você tem cuidado da sua plantinha? Você continua regando? Você continua revolvendo a terra com a palavra, confessando a palavra a respeito da sua saúde? Quem disse porque a cura se manifestou, você tem que ficar calado agora? Ei, nossa boca foi feita para falar, mas não para fofocar, nem falar mal dos irmãos. A nossa boca foi feita para falar o que Deus fala, para dizer o que Deus diz. Quando nós falamos com Ele, ouvimos o que está no coração dEle e falamos com Ele. Então, Deus tem algo para manifestar na minha vida, na sua vida, e nós temos que aprender a lidar com tudo que nós temos que chegar até nós. Não somente Deus tem respostas para nós. A vida de oração, Deus não planejou a oração para que ela não fosse respondida. A oração foi planejada para ser respondida. A oração foi planejada para ser respondida. Por quê? Eu falo, Deus me ouve, Ele me responde. E Ele tem respondido coisas para mim, Ele tem respondido coisas a você, eu tenho pedido coisas a Ele, Ele tem me dado de volta, as coisas têm se manifestado. Mas o problema é que muitas vezes a gente não cuida daquilo que se manifestou. Então vamos cuidar da manifestação das orações? Vamos cuidar da igreja que o Senhor nos confiou? Vamos cuidar dos nossos filhos, do nosso lar, da nossa casa? O que foi que você pediu a Deus e você já recebeu? Cuida do que você tem. Seja grato pelo que você tem. E tem uma outra coisa sobre oração, que às vezes confunde muito a cabeça das pessoas. Eu queria que você visse comigo em Marcos 11. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? Então, queridos, você tem 3 coisas aqui que diz. Uma é, você precisa dizer ao monte. A segunda é, eu preciso pedir, né, aquilo que eu pedi. E eu preciso dizer, creio que já o receber, assim lhe sucederá. Diga a esse monte, declare para esse monte, peça, confesse. Marcos 4, versículo 39 diz assim, aquieta-se, acalma-se. Marcos 4, versículo 39. Aqui é Jesus falando com a circunstância que se levantou, com a tempestade que se levantou, com o mar. E ele disse, aquieta-se. Ele deu uma ordem, ele declarou. Então, às vezes, a gente se confunde um pouco com isso e acha que o pessoal da fé declara, ordena coisas a Deus. Não. É porque nós temos que falar ao monte, dizer ao monte, dar ordem ao monte. E nós temos que pedir coisas a Deus. Dar ordem às coisas, que vocês ouviram isso em Fundamentos da Fé. Se vocês estudaram Fundamentos da Fé, pastor Darren sempre ensina sobre esses 3 aspectos da confissão da fé, da oração da fé e da declaração da fé. Se você estudou sobre isso, você revisa lá. Se não ouviu ainda, pega os áudios para escutar. Vai te fortalecer, porque eu sei que alguns só ouviram a ministração, mas eu creio que Eliezer deve tocar nesse assunto também. Mas tem uma diferença entre a oração da fé, a confissão da fé, a declaração da fé. Você precisa dizer ao monte. Sabe, João 14, versículo 11, diz assim, creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também
as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo aqui, olha, eu quero as mesmas obras que eu fiz, vocês vão fazer também. Ei, dá ordem à tempestade, o Senhor não manda orar para a gente orar a Ele. Ele diz, dê ordem, fale para o monte, fale para as dificuldades, fale para a doença. Ei, Jesus disse, aquele que crê em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Nós não precisamos chegar, ó Deus, tira esse demônio de fulano. Não, você diga, em nome de Jesus, demônio saia do corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus, opressão saia da cabeça dessa pessoa. Em nome de Jesus, opressão saia da minha casa. Em nome de Jesus, você dá ordem. Você não está dando ordem para Deus, você está dando ordem para o monte, você está dando ordem para as coisas que estão se levantando. Agora, coisas que você não pode fazer, né? Porque ele nem sabe como, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso mover isso, eu não posso mover aquilo. É ir Deus. Mas lembre, tem coisas que você pode e deve ordenar. E ele diz, quando você fizer isso, eu farei. Ou seja, quando eu expulso um demônio, não sou eu que estou expulsando ele, não. Eu estou agindo. Mas sabe quem o demônio vê? Jesus. Quando você dá ordem no nome de Jesus, quem o diabo vê é Jesus. Então, quando você demanda a situação de pobreza, de escassez, saia em nome de Jesus. Você não está dando ordem em Deus, você está dando ordem na escassez. Porque Jesus já disse que é abençoado, sua casa é abençoada. Fale para a sua geladeira. Ei, geladeira vazia, a geladeira vai encher, eu lhe ordeno em nome de Jesus. Geladeira cheia, minha casa é abençoada. Declara sobre a sua casa. Continua confessando o que a Bíblia diz a respeito da sua casa e ordena coisas no Espírito. Tem coisas, lembra da figueira? Jesus disse, figueira seque desde as raízes. Jesus ordenou, tem coisas que a gente tem que ordenar para secar na nossa vida, para secar toda discórdia na nossa casa, para secar toda briga na sua casa, em nome de Jesus. Aí você vai tomar uma posse, eu repreendo em nome de Jesus, eu ordeno que seque. Você não vai para Deus, ó Deus, faça alguma coisa, Ele já lhe deu autoridade para isso. Mas você vai para Deus, para engrandecer o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para pedir coisas que você nem sabe como fazer chegar a acontecer chegar para você de provisão, por exemplo. Deus, você não sabe como agir em certa situação e Deus vai te dar sabedoria para isso. Mas, queridos, tem coisas que você precisa, sim, dar ordem. Mas você não está dando ordem a Deus, você está dando ordem ao monte. E você precisa, sim, mesmo dando ordem, mesmo você orando, você precisa continuar confessando. Deu ordem para a tempestade, orou pelas coisas que você precisa, que você pediu. Agora confessa a palavra a respeito de cada uma delas. E os milagres vão continuar acontecendo. Ei, vida de oração é uma vida empolgante. Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás. Continue sintonizado com o Pai, orando aquilo que Ele te mostra, pulsando com o coração dEle, falando o que Ele fala. E aí você vai ver, e eu vou continuar vendo, muitos milagres. Tem muito mais coisas para você estudar sobre esse assunto. Vai lá na Bíblia, estuda mais, lê os livros que você recebeu, tá certo? A gente vai ter um período de perguntas e respostas. Foram poucas as perguntas, então vai ser bem rápido. Então a gente vai ter esse período. Então fica ligado no intervalo agora e depois a gente vai estar de volta, tá certo? Olá, queridos alunos do Rema. Neste momento vocês estão estudando a oração que prevalece. Imagino que estão sendo aulas maravilhosas, mas quero encorajá-los a ir além. Por isso, irei indicar alguns livros da nossa editora Rema Brasil Publicações para ajudá-los ainda mais na compreensão desta matéria. Línguas. Este, do irmão Kenneth Hagin, é um manual completo a respeito da oração em outras línguas. Leia e eu te garanto que você não terá mais dúvidas sobre este assunto. Para um momento como este, de Patsy Camanet, mostra como a vida de oração e intercessão dos cristãos é importante para o cumprimento da vontade de Deus nessa terra.
e segredos para uma poderosa oração, te mostrará as chaves para uma vida de oração poderosa. Leituras complementares como estas são fundamentais para um melhor entendimento das matérias do Rema. Rema Brasil Publicações, a palavra da fé em suas mãos. A Escola de Ministros Rema é uma instituição de ensino com quase 20 anos de atuação no treinamento do corpo de Cristo para o serviço ao Senhor. Milhares de homens e mulheres já estudaram e tiveram seus ministérios transformados. Com uma sede em Campina Grande, Paraíba, a escola também atua de maneira itinerante todos os anos em diversos estados. Ele é pastor. Ele é missionário. Ela é enfermeira. Ela é missionária. Ele é cantor. Ele é missionário. Ela serve na igreja local. Ela é missionária. Ele é empresário. Ele também é missionário. Não importa o que você faz, você carrega uma mensagem. Você é um missionário. E a Escola de Missões Rema é o seu lugar de preparação. Um ano intenso de treinamentos específicos e práticos em Campina Grande, Paraíba. Aqui você será capacitado para levar o Evangelho de Deus e salvar vidas na sua cidade, nas nações e em todas as esferas da sociedade. A Escola de Missões Rema alcança você para você alcançar o mundo. Faça já a sua pré-inscrição. Oi, queridos, sejam bem-vindos ao bloco Perguntas e Respostas. A gente recebeu algumas perguntas aqui e eu vou estar respondendo. O que está disponível quando adoramos, louvamos e rendemos graças a Deus, né? Ações de graças, rendemos ações de graças. Eu digo que o que está disponível é o poder de Deus, é o fortalecimento, é a graça do Senhor, é o de repente de Deus. E eu queria que você abrisse comigo em Atos, por favor.
Atos 16, e você vai ver o Atos 16. Atos 16, diz no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, em meio ao louvor, em meio à gratidão, em meio à adoração, houve o quê? Houve um de repente de Deus. Então, se você quer experimentar um de repente de Deus, você tem que aprender a ser grato, você tem que aprender a engrandecer a Ele. Em Crônicas também, 2 Crônicas 5, 13 e 14, falam que eles estavam todos reunidos e eles começaram a cantar, né? Que não deixa de ser uma oração, só que cantada. Ela diz, ele é bom e seu amor dura para sempre. E aí, de repente, a glória do Senhor se manifesta naquele lugar e eles nem conseguem ficar de pé. Então, se você vai experimentar da glória do Senhor, da presença do Senhor que te sustenta, você vai experimentar do sustento, do fortalecimento, dos de repente de Deus. Amém? Com isso, tá? Como foi o caso de Paulo e Silas, lembre que Romanos 4:20 diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Né? Não foi dando, oh glória a Deus, ele foi fortalecido, honrando a Deus, glorificando a Deus, com ações de graças. O segundo questionamento, ele tem dúvidas, minha dúvida é em relação à oração unânime. Pelo que eu entendi, para ele não ficou tão claro, né, sobre oração unânime. Então eu queria falar algo para ele, até abrindo um pouco a própria apostila de vocês, na página 147, tá certo? Diz que é a oração na qual toda a igreja, ao mesmo tempo, ora em voz alta a respeito de um determinado assunto, com o espírito e o coração de todos em uma mesma direção, unânimes com relação a uma mesma causa, Em Atos 4, versículo 23 e 24, diz, uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e começaram a orar. E de repente o ambiente daquele lugar é sacudido. E eles foram cheios do Espírito. E eles saíram ousadamente, que é outra coisa que pode até responder anterior, né? Quanto você glorifica a Deus, ousadamente se coloca em oração, você vai sair com ousadia para pregar ainda mais o Evangelho. E isso foi o que aconteceu aqui. Então, eles se reuniram. Então, a oração unânime é isso, né? Eu costumo dizer que, na verdade, é a forma de expressar a oração. É um tipo de oração, mas ela não age sozinha. É como se por exemplo, eu posso estar, como em Crônicas, a gente acabou de ler, eles estavam todos ali reunidos e ali começaram a adorar a Deus, um só coração, um só propósito, cada um individualmente começou a orar, começou a louvar e a glória do Senhor se manifestou. Se a gente vê ainda em Atos, outro momento em que eles estão todos reunidos naquele lugar, adorando ao Senhor juntos, e aí de repente a direção de Deus, separai a mim, a Barnabé, separai a mim, a Paulo, então direções chegam em meio a isso. Então, mas é cada um, você individualmente, eu individualmente, a gente está num culto e todos nós vamos levantar a voz. Todos nós vamos orar por avivamento em Aracaju. Então, todos nós vamos orar com esse propósito de avivamento em Aracaju. Pai, eu oro por avivamento em Aracaju, e você está do lado orando também por esse avivamento, e outro está orando, e outros começam a orar em línguas. Então, todos numa só voz diante do Senhor. Lembra, uma vida de oração, a oração não é segmentada, ela sempre vai casada com outras orações. Lembra, quando você faz uma petição, oração de petição,
você encerra com a oração de ações de graças. Entende? Quando você intercede, a oração de uma intercessão, sempre vai encerrar também com a nossa de paz, risada, alegria e ações de graças. Então, sempre a vida de oração, isso a gente só separa para estudar, mas sempre é tudo mescladinho, tá certo? É uma interagindo com a outra. Então, você pode, o importante que você entenda é que é todos juntos, reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo coração, a mesma visão. E aí, orando a respeito de algo, com um objetivo, tá? A outra pergunta é, em relação à oração, muitos dizem que é para orar uma só vez, se ora 2 vezes é falta de fé. Tem respaldo bíblico nisso? Ou pode orar quantas vezes quiser, pelo mesmo pedido até conseguir. Pelo que eu estou entendendo aqui, está falando sobre a oração da fé, né? Porque oração, as outras orações, por exemplo, a oração de consagração, você pode se consagrar o tempo inteiro, você pode estar consagrando uma área, você deve, na verdade, viver se consagrando. Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E eu posso dizer isso durante o dia inteirinho, né? Me consagrando a Deus. Mas para pedir, lembra quando eu falei na aula, né, no período anterior, e foi falado em sala de aula, você pede uma só vez. Porque você pede aquele que ouve, que antes que você clame, responde, e ele diz, peça, porém, com fé, não duvidando no seu coração. E Marcos 11:23 diz que você pedir, crendo, você já recebe. Então você pede, você planta a plantinha, a semente na terra, e aí você aguarda, você não vai ficar lá cavando, tá certo? Você aguarda ela crescer, tá? A outra pergunta é, ouço o profeta sempre dizer pare de colocar na mão de Deus e depois tirar. Eu acho que alguém fala para essa pessoa, olha, pare de botar na mão de Deus, você está entregando a Deus, depois você tira, você entregou essa situação do seu casamento a Deus agora, depois você tirou. Deve ser algo assim, porque eu já ouvi também outras pessoas dizerem. Não entendo essa colocação, a pessoa disse, de que forma tiramos se já apresentamos a Deus? Na página 133 da sua apostila, ela vai falar sobre oração de entrega. E nessa parte, ela começa a falar no versículo, no capítulo Filipenses 4, versículo de 6 a 9, que a gente não é para a gente andar ansioso de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, ou tudo que é respeitável, tudo que é puro, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que é o que também aprendestes, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco, que é Filipenses 4, de 6 a 9. E aí a gente vê algumas coisas aqui. Primeiro, a gente precisa orar, a gente precisa entregar. E uma vez que nós entregamos, que nós lançamos os nossos problemas, lançamos o que tem atormentado a nossa mente, a gente tem que seguir outros passos. Ele disse, agradeça pela resposta que provavelmente você fez. E ele diz algo, pense, lembre que a Bíblia não foi feita, segmentada dessa forma, é uma carta inteira, ela não foi dividida para a gente estudar melhor. Então ele está botando passos ali, você vai orar, você vai ser grato por aquilo como se já tivesse sido resolvido, você vai vigiar seus pensamentos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Por quê? Para que você mantenha e não pegue, eu vou voltar. Para que quando o pensamento vier, a preocupação tentar bater de novo, a voz do inimigo vier sugerindo, a situação até agora não foi resolvida. Você, não, eu nem vou parar para pensar nisso. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso eu penso, eu não vou me deter nisso. E você começa a impedir que isso chegue. Mas se você parar aí nas ações de graça e depois começar a abrigar os pensamentos dentro de você, vai findar a preocupação tomando você de novo.
E é isso que o profeta, na verdade, está querendo te dizer. Ei, você não já entregou? Não deixe ser tomado por essa preocupação de novo. Ou seja, pare com isso, tá? Então, certamente, ele está querendo dizer isso. É a forma com que você finda tirando, é quando você volta a se preocupar, deixa ser tomado por aquele espírito. Agora, lembre aquela preocupação que bate sua porta. Pratica a palavra de Deus, o resultado será a paz. Ele disse, o que aprendeste de mim? Quando Paulo estava falando aqui, gente, quem mais sabia do que era viver em paz no meio da tribulação? Depois de Jesus era Paulo, porque vou lhe contar o tanto de coisa que ele passou e que ele enfrentou. E ele disse, olhe para mim, veja o que você aprendeu de mim. Em meio a tudo, eu durmo. Ou seja, ele está dizendo, você não está me vendo dormindo, você não está me vendo avançando, você não está... Ei, avance no propósito, focalize no propósito que Deus tem para a sua vida. E deixe o que você não pode resolver nas mãos de quem pode resolver. Você pode resolver? Não. Você não já entregou? Já. Então, deixe lá. Não tome de volta, ou seja, como é que você vai tomar de volta? Parando para meditar nisso de novo, tentando resolver isso na sua cabeça. Você já sabe que não conseguiu resolver, só ele pode resolver. Então o profeta de Deus deve estar querendo falar isso com você. Então fica atento, tá certo? Obedeça o comando de Deus, porque Deus quer que você viva em paz. A paz de Deus vai te tomar. Você vai focar naquilo que você pode fazer, no propósito de Deus para a sua vida e deixar Deus lidar com aquilo que você não pode fazer. Deixa Deus lidar, deixa na mão dele. Quando o pensamento vier, nem vou pensar nisso, que isso não é bom, eu nem vou, mas fulano vai continuar tentando criar coisas contra você. Mas não importa, eu continuo amando e você vai meditar naquilo que traz esperança, tá certo? Aí assim você mantém nas mãos de Deus e você desfruta da paz do Senhor, tá? Então é isso que o profeta de Deus deve estar querendo falar com você. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá certo? No quinto, para a oração ser respondida, depende da nossa fé ou das nossas atitudes diante da situação. Eu acho que deve ser assim, porque eles estão perguntando, né, o que fé e atitudes interferem? Sim. Tiago 1, 6 a 8, fala sobre a semelhança com a onda do mar, né? Que ela vai e ela volta. A inconstância, não pense esse homem que vai receber alguma coisa de Deus. Ou seja, você está inconstante, você está andando fora de fé, porque fé é perseverante. Fé é perseverante, ela não muda, né? De confissão, ela não muda de posicionamento. Então, para receber alguma coisa de Deus, você não pode ser inconstante, semelhante à onda do mar. Você precisa ter fé. Marcos 11, versículo 24, você precisa crer. Ter fé, ter convicção. Então, para receber aquilo que você pede, né? E no versículo 25 e 26, fala sobre... Jesus está falando aqui, eu queria que você abrisse comigo. Marcos, é melhor abrir, né? Marcos... Você pode abrir comigo, Marcos 11, versículo 24, ou melhor, versículo 25, diz assim, e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também um Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui está falando sobre uma atitude de perdão. E na página 153 da sua apostila também tem inúmeras coisas que a gente podia discorrer mais, mas que você pode ler lá. E se você não é aluna do Rema ainda, você vai poder ter a oportunidade quando você vier estudar, né, a respeito disso. Mas eu encorajo a você entender que o seu posicionamento vai interferir sim. Se você acha que você pode orar, pedir algo a Deus, com mágoa no seu coração, falta de perdão, é uma das coisas que Deus Jesus já reforça. Não vai acontecer, né? Porque antes até de apresentar sua oferta diante de Deus, e você sabe que alguém ele disse, vá lá até ele. Se tem alguém, vá lá até ele. Irmã, eu já fui até ele não quer me perdoar, ou ele disse que não tem nada contra mim. Então, se ele diz que não tem nada contra você, que não tem nada, que está tudo bem, ou se ele não quer te perdoar, aí é entre ele e Deus. Mas você fez sua parte.
Sabe, a gente precisa entender que a gente não vai prestar contas pelas atitudes dos outros. A gente vai prestar contas pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Então faça você a sua parte, deixe Deus lidar com aqueles que não fizeram ainda. Ah, mas eu fui injustiçado, e daí? Cumpra os princípios da palavra, se você quiser uma vida de oração bem-sucedida, porque senão não passa do teto sua oração, Deus não te responde. Fica como uma nuvem que atrapalha sua oração, sua comunicação com Deus. Eu não sei você, eu não quero nada que atrapalhe minha comunicação com Deus. E é muito mais do que uma resposta de oração física, daquilo que eu desejo. Eu não quero que nada interfira nessa comunhão, nesse experimentar da glória de Deus, as coisas do Senhor. E mágoa no nosso coração vai fazer isso, ela vai corroer, né? Vai destruir. E Deus não quer isso. Então, cuidado. Cuidado, você precisa estar persuadido pelo que a palavra de Deus diz. Você precisa, sim, cuidar da forma com que você age. Na página 153 tem muito mais outras coisas falando sobre os inimigos, né, da oração. A outra pergunta é: como ter uma vida de oração bem-sucedida? E eu gosto de dizer o seguinte: você precisa determinar um horário. Lembra que Jesus saía bem cedinho? Não sei se você viu durante a aula, eu falando que ainda era de noite, Jesus saía, né? Antes de ele se expor aos outros, ele tinha aquele tempo. Ah, irmã Ed, meu trabalho, eu tenho um tempo muito corrido. Mas, queridos, você tem 5, 10 minutos, né? Pega esse tempo, começa dessa forma. Então, determine um horário. Ah, irmã Edma, fica melhor para mim esse tempo com Deus antes de eu dormir. Então, faça isso antes de você dormir, né? Separe esse tempo para você estar com Ele. Então, determine um horário. Discipline os seus pensamentos, sabe? A Bíblia diz, Filipenses 4:8, que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. E quer dizer o quê? Se Ele dá ordem para a gente pensar nessas coisas, é porque a gente pode controlar nossos pensamentos. Então, controle seus pensamentos. Quando você começar a orar, vai vir um monte de coisa. Eu não sou diferente de você, eu não sei você, mas toda vez que eu vou começar a orar, parece, e você não fez isso, e faltar corrigir isso, e quem é dona de casa, mais ainda, que tem menino, apesar que meus meninos já estão grandes, já estão adolescentes, adultos, já na verdade, meu filho já está adulto, minha filha está chegando lá, mas você fica, faltou isso, faltou aquilo, você, não, agora é meu tempo com Deus, até que a gente atinge quando você faz isso, de disciplinar, não vou pensar isso, e começa a se imaginar. Olha, a imaginação não é algo que o diabo deu a você, não, foi Deus. Então, se imagine como ele diz que é, porque é. Quando a gente está orando, a gente está diante dele, a gente está diante do altar, a gente está diante da presença dele, a gente está falando com ele. Então, você tem acesso agora, se imagine lá. Ah, gente, eu me imagino sentada no colo do Pai. Ai, quantas vezes eu orei assim, né? Quantas vezes eu chorei assim. Quantas vezes eu corro até hoje, porque por mais que eu tenha um marido que me ama muitão, que cuida de mim, sabe quem me entende melhor do que ninguém? Deus. Tem coisas que eu nem preciso falar, eu só posso dizer assim, Pai, cheguei, estou aqui. E aí eu sinto a presença dele me abraçando. Imagine-se, se no início você não conseguir se concentrar, eu sempre digo, ande um pouco, né, até você conseguir. Ande pela casa um pouco até você conseguir se concentrar, né? Fecha a porta, tranca as coisas, desliga o celular, bota em modo avião tudinho para não interromper, porque é impressionante como o pessoal liga na hora que a gente está começando a orar e alguém resolveu ligar para você. Então, faça isso, imagine, gaste tempo meditando com quem você está falando, né? E imagine. Não, eu estou falando com Deus, com o meu Pai, com Deus Todo-Poderoso. Isso vai te ajudar a ter uma vida de oração disciplinada, tá certo? Todos os dias. E peça ajuda do Espírito Santo. Ele diz que Ele é o nosso ajudador. Então, Senhor, eu não tenho conseguido, eu começo e paro. E aí está pensando em desistir, Ele não desiste não. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas, na nossa incapacidade de produzir resultados. Então, Ele te ajuda. O Senhor falou, Gálatas, que a obra que Ele começou foi pelo Espírito e termina pelo Espírito. Tudo que a gente consegue fazer é fortalecido por Deus. Então, é do interesse do Senhor que a gente tenha essa vida de oração crescida, tá certo? Então, Ele vai te ajudar.
ok? Mas faça o natural, discipline um horário, separe um lugar da casa que você possa lá. Meu esposo gosta até de se trancar dentro do closet, de vez em quando eu encontro ele debaixo da cama. Se ele souber que eu estou contando esses segredos dele assim, o pessoal vê ele aqui na igreja, ele se joga no chão lá, às vezes se cobre com um pano e fica lá porque ele quer, sem distração nenhuma, ele quer se imaginar na presença de Deus. E você pode também. Vida de oração é maravilhoso. E o meu coração nesse momento, e tá aqui, o coração dessa escola, do Rema, é que você seja incendiado e motivado a buscar mais a Deus. E oração faz parte disso, tá certo? Converse com seu papai e ouça o que ele tem a te dizer. Oi, queridos, obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Esse é o último episódio desse período do Rema Plus. Fique ligado nas nossas redes sociais. A gente vai buscar estar sempre colocando algo mais. Se liga também no site A Palavra em Você, o site nacional da escola, que você vai ter ainda mais coisas de Deus para a sua vida, tá certo? E receber mais informações. Fique ligado que todas as novidades vão estar nas nossas redes sociais. Sempre uma palavra de Deus para abençoar a sua vida.